Então tá isso, você gosta mais de música ou de futebol? Cara, é assim, eu comecei gostando de música. Antes do futebol? Antes do futebol. Porque eu, muito pequeno, meu pai trabalhava de distribuição de discos de gravadora. Então, o que acontecia? Era um monte de discos iguais, de diversos artistas do mundo todo, e meu pai trazia um de cada e deixava em casa, foi deixando em casa. As minhas irmãs, eu tinha uma irmã já faleceu, mas tenho uma irmã mais velha, as duas compravam um disco dos Beatles, então eu tinha vários compactos duplo, né? Uma música de cada lado dos Beatles, assim. E quando eu comecei a mexer em toca-disco, vitrola e tal, eu ficava na minha casa antes de começar a ir pra escola, com a minha mãe, né? As minhas irmãs iam pra escola, meu pai trabalhava e eu comecei a ouvir disco, comecei a ouvir música. O meu avô, ele tocava pistão na orquestra do programa da Hebe. E de um programa da TV Cultura, que aqui, acho que era nacional, chamava Bairro da Saudade. O apresentador era Francisco Petrônio, famoso e tal. E meu avô tocava no programa Bairro da Saudade, de sábado à noite, ao vivo, e tocava de sexta no programa da Hebe à noite. E aí a gente ficava sentado na sala tal, e meu avô aparecia, meu pai falava, olha lá, aquele lá é seu avô. Meu, tem uma memória Cara, que forte, legal bem isso. pequeno, aquele lá é seu avô. Eu já via o meu avô tocando, sabe? A música já estava bem dentro na família ali. E assim, no futebol, eu ouvia se falar de Santos de Pelé e Corinthians e Rivelino. Corinthians e Rivelino, Santos de Pelé. Até a Copa de 70, né, cara? Porra, aí é... Ali o futebol passou a música por um tempo. Por que aquela seleção de 70 pra você tinha de... É o maior time da história do futebol? Pra mim é o maior time da história do universo. Eu acho muito difícil existir. Muito difícil não, eu acho impossível, até pelo nível técnico dos jogadores atualmente, você não tem 3 na mesma seleção do nível que tinha lá em 70. Incrível, né? Hoje você não acha 3. As seleções são boas por causa do coletivo. Mas você não acha 3 caras geniais. Pelé, Rivelino, Gerson. Gerson, Rivelino, Tostão, Tostão, Jairzinho. Jairzinho, Paulo César Caju no banco, Edu no banco. Entendeu? Fora então, quem não foi, né? Ademir da Guia, poderia ter ido, enfim. Vários. Dirceu Lopes, que foi por um triz. E então eu assisti a Copa de 70, fiquei apaixonado por aquilo. Não, fiquei... a minha vida mudou, assim, da água pro vinho, em relação a uma paixão. Era só a música até 1970. Aí o futebol entrou e naquele momento ele ficou muito maior que a música. Eu esqueci a música por um bom tempo. Ficou só futebol. Naquele momento você quis ser jogador? Eu só queria bola. Depois da Copa de 70 eu só queria bola, só queria correr. Eu queria correr e bola pra chutar. Inclusive, é uma coisa bem legal de se contar sobre futebol. O primeiro jogo que meu pai me levou pra assistir foi no Parque São Jorge, Corinthians e Ponte Preta. Caramba, que legal. Foi em junho de 70. Julho de 70. Foi o primeiro jogo do Corinthians, depois da Copa de 70, com o Rivelino e o Ado. Meu pai me levou pra ver os tricampeões. Sim. Putz, olha Então, o Rivelino deu uma volta olímpica e não jogou, o Ado jogou. Foi 1-1 o jogo. E meu pai me levou ali. E dali... a paixão pelo futebol aconteceu na Copa de 70, né? Durante a Copa, e a paixão pelo Corinthians foi naquele dia. Foi o primeiro jogo que eu fui. Se meu pai me leva pra ver Santos e alguém, eu ia virar santista. Porque eu só ouvia Santos de Pelé e Corinthians de Rivelino. Pra molecada, assim, eu tô vendo que o Rivelino é o seu ídolo, né? Meu maior ídolo, o ídolo máximo. Se você fosse falar pra molecada agora assim, pô, eu não vi o Rivelino jogar. Por que o Rivelino é teu ídolo? Por que o Rivelino é meu ídolo? Cara, primeiro que ele fazia parte daquela Copa de 70. Eu idolatro todos os jogadores da Copa de 70. Mesmo os que não jogaram. Todos eles. Eu choro de emoção quando eu começo a falar deles. Sério, ou se eu tô perto deles. Você tem uma camisa quase completa, ou completa já. Eu tenho a minha camisa número 8 da Copa de 86 tá assinada por quase todo mundo. Inclusive tem um vídeo do Pelé. Quando ele assinou, ele gravou um vídeo. Ô, Casão, tá aqui o vídeo, tal. Eu me emociono sempre que eu lembro deles, legal. porque eu acho aqueles caras assim... Seres, assim, iluminados. Né? E o Rivelino era do Corinthians. E aí eu comecei a achar... Por que o Pelé é o rei do futebol? Pra mim é o Rivelino, né? Quando eu era pequeno, eu chegava pro meu pai e falava assim, pai,
quem é melhor, Pelé ou Rivelino? Meu pai fala, pô, não, o Rivelino, meu pai era fã do Rivelino. Pô, mas o Pelé, tal, porque ele tava, o meu pai é de 34, ele pegou aquela fase que 11 anos o Corinthians não ganhava do Santos, todo aquele negócio. Então, e eu acho hoje o Pelé o maior jogador da história mesmo. Mas, cara, não vamos conversar sobre Rivelino. Porque aí eu sou capaz de falar que pra mim o Rivelino é melhor que o Pelé, entendeu? Aí que toca em outro lugar no coração. Aí toca em outra parte. Um é razão. É racional. Sim. Pelé é o maior jogador da história de todos os tempos. Emocional, pra mim, é o Rivelino. Tu lembra quando você conheceu o Rivelino? Primeira vez, assim, que você... Eu conheci o Rivelino, primeira vez... Cara... O Rivelino, ele foi embora pro Fluminense, eu virei Fluminense. Tem tudo um, né? Seguiu o ídolo. Fiquei putaço que o Corinthians perdeu o Rivelino, virei Fluminense. Foi aí que eu conheci o Flamengo. Né? Sim. Eu virei flamenguista de garoto, torcendo pelo Fluminense. Comecei a torcer pela máquina tricolor, menos contra o Flamengo. E aí, o Rivelino eu fui ver muito mais tarde, porque ele foi para a Arábia e tal. O Rivelino é muito discreto, ele não era muito de ir nos lugares. Eu acho que eu fui num programa de televisão. Já jogador. Era jogador, eu tinha parado, fomos discutir alguma coisa. Mas eu lembro do Pelé. Do Pelé eu lembro. Porque o que aconteceu? Eu surgi no Corinthians em 82, né? Eu era juvenil, fui pra Caldense, voltei. Na minha estreia eu fiz 4 gols, foi 5-1 contra o Guará. E aí, eu fui convidado pra ir num programa de segunda noite da TV Cultura. Orlando Duarte, Luiz Noriega, Cicarelli. Bom, aquela turma toda. E aí o outro convidado era o Pelé. Eu tinha 18 anos. Caraca. Eu sentei na mesa, eu e o Pelé e os caras, assim, pra entrevistar. Cara, eu fiquei assim... Surreal, né? Eu fiquei sem saber o que eu ia falar. Como que você cumprimenta o Pelé? Quando você conhece o Pelé pela primeira vez, você vai chamar ele seu Pelé? Seu Edson. Seu Edson, Rei... Como que você vai falar? Entendeu? Então, e foi legal, porque o Pelé já brincou comigo, assim, já me deixou à vontade. Imagina ele, prazer, Edson. Ele chamou pelo casão na hora. E aí, pra você ver, o vídeo, depois eu até posso mostrar um vídeo pra vocês. O vídeo dele, ele grava falando que assinou a camisa tal e fala assim, pô, Casão, porra, você aprendeu muito bem fazer aqueles gols de cabeça que eu te ensinei. Tudo ele fala, eu te ensinei também a comentar os jogos. Cara, você tá bem, não tá igual a mim, mas bem. Então, ele começou a pegar uma amizade, me deixando mais à vontade. Cara. E o Rivelino, assim, eu fico perto do Rivelino, eu fico olhando, né? Até hoje, cara. É muito mais difícil eu ficar perto do Rivelino do que era eu ficar perto do Pelé, ou que era conversar com o Pelé. Até hoje, cara. Até hoje. O Rivelino entra aqui. Até hoje, claro. Pra mim, o Rivelino é o maior jogador da história do Corinthians. Pra mim, o Rivelino é o maior ídolo que eu tenho no futebol. Vai ser pra sempre. Ídolo do Maradona, né? Ídolo do Maradona. E, cara, só pegar vídeo. Pega os vídeos que tem aí, que tem no YouTube, momentos do Rivelino, que você vai ver. Não preciso falar nada, eu não gosto de contar a história. É legal mostrar a história, né? A gente aqui do Rio sempre foi impactado pelo elástico do Rivelino em cima do Alcir, né? Mas teve um ou outro elástico também no meio campo contra o América do Rio, que ele deu um elástico no meio de 3 caras do América e saiu do meio de campo sozinho até chegar dentro da área e fazer o gol. O Rivelino fez golaço. Um gol de falta na Copa aqui, pô, a barreira patada atômica. Espetacular, cara. O Rivelino, cara. Agora, aquela seleção de 70, você tá falando dela, eu tô lembrando aqui de um... Só mandar um abraço para Gerson, que é o Tinha de Ouro. Maravilhoso, Gerson. Falar que é nosso amigo, nosso padrinho, caramba. Padrinho. O Gerson é um daqueles que... Nós temos a camisa 8 dele assinada lá. Esse é gênio. Em cima da seleção de 70 que o Casal tava dizendo, esses dias eu tava vendo um desses... Não era nem um meme, era uma foto do time titular de 70, só que com o escudo dos clubes onde eles jogavam, né? Todos titulares jogavam no Brasil. E eu até publiquei dizendo assim, pô, meu sonho era isso voltar a acontecer, né? Você que é um amante da Copa de 70, uma das coisas que a gente perdeu, que a gente tem essa falta de... Hoje a gente olha pra seleção, é uma seleção que não tá no gosto do povo. Assim, não mexe emocionalmente. O povo não se envolve. Muito tem parte disso, dos jogadores não representarem os clubes. A gente sabe, tirando a realidade de hoje, que é difícil e tudo mais. Mas aquela situação que era normal, ajudava essa relação. Você mesmo falou, eu tinha ali o Rivelino, ele é da seleção, ele é do meu clube, o Rubro Negro olhava ali, tinha um cara do Flamengo, o cara do Vasco. Essa coisa que o Brasil perdeu. Isso implica no momento que a gente vive hoje com a seleção brasileira? Na falta de identificação.
O povo com a seleção. Claro, mas não é só isso. Mas isso esse foi o início da falta de identificação. Mas o comportamento dos jogadores influencia, afasta ou aproxima. Sim. Então, por exemplo, a Copa de 2002, Ronaldo jogava fora, Ronaldinho jogava fora, Rivaldo jogava fora, Cafu e Roberto Carlos jogavam fora. Roque Júnior, Edmilson. Só Marcão, né? Lúcio. É. Todo mundo jogava fora. E não tinha identificação aquele time. Você não torcia pelo Ronaldo, você não torcia pelo Ronaldinho Gaúcho, pelo Rivaldo. Claro. Você, não era um barato, saiu uma falta e fala, agora o Roberto vai dar aquela puta pancada. As arrancadas do Cafu, aquilo é identificação, independentemente dos jogadores jogarem na Europa. Uma outra coisa que prejudicou foram as redes sociais. Né? Então, por exemplo, naquela época de 2002, você sabia muito pouco como os jogadores se comportavam. Hoje você vê todos os dias que eles mostram todos os dias. E isso foi distanciando, cara. Foi distanciando. Que os jogadores de hoje, já tô falando de hoje assim, já faz um tempo. Faz um tempo. Eles não se aproximam do povo brasileiro mesmo, eles não se aproximam da realidade, não é nem do povo, não se aproximam da realidade do Brasil, eles se aproximam da realidade da elite do Brasil. Né? Sim. Certo? Que pode comungar a vida deles ali, né? Nos lugares. Exato, tipo, o que eles mostram, o que eles falam, as coisas que eles fazem, o que eles compram. Cara, eles fazem o que eles quiserem da vida deles. Eles compram o que eles quiserem com o dinheiro deles. Isso não é problema meu, né? Não é problema de ninguém. Mas não dá para você ignorar que esse tipo de comportamento afasta o torcedor. O torcedor não se sente representado. O torcedor brasileiro não se sente representado. Não se enxerga. Quer ver uma mudança que teve no Rio, né? Que a gente é do Rio. Você morou lá também. Então, assim, a Zona Sul é a área nobre do Rio. Né? Só que é uma área nobre, porque o Rio é muito, né, misturado, diferentemente de São Paulo. Assim. É a área nobre onde praia une todo mundo, né? Então a galera vai na praia em Copacabana, Ipanema, Leblon. Você cruza todo mundo. A Zona Sul tem comunidade. Né? Comunidade, Rocinha em São Conrado, e por aí vai. Tem esquina. E aí, os jogadores moravam na Zona Sul. Por exemplo, você vê o Renato hoje, Porta-Lupe, ele vai ao bar na Zona Sul, fica lá em Ipanema. Vai em Ipanema. Os jogadores de hoje, nenhum mora na Zona Sul mais. Já moram na Barra. Só o Fred foi o único, assim. Que ficou... Mora em Ipanema. Eles moram na Barra em condomínios fechados de casas, mansões espetaculares. Carros blindados com vidro escuro, ninguém vê, você não vê. Como que você pode se aproximar de alguém que você não vê? Ou quando você vê, não é próximo de você? Né? Por exemplo, eu joguei no Rio de Janeiro, joguei no Flamengo, eu morei em São Conrado, eu morei lá no Village. Sim. Né? De frente com a Rocinha ali. Eu, de folga, eu pegava minha bicicleta. Você sabe que fica dividido. Né? Aqui, o começo da praia de São Conrado, fica o pessoal da Rocinha. Pipino, aí você vai indo, vai pipino, começa a ter surfista pra lá. Eu pegava a minha bicicleta, eu ia de bicicleta até a ponta, lá começava a andar, cruzava os caras, e aí, casal, aí o Flamengo e tal, parava, batia papo, ia indo até onde eu queria ir, depois voltava. Então a minha relação e a relação dos jogadores daquela época... Era assim, você falava com todo mundo. Você estava nos lugares. Você estava com todo mundo, em todos os lugares. Você, apesar do jogador de futebol ganhar bem naquela época, nos anos 90 eu tô falando, vai... quando eu tava no Flamengo, ganhava mais do que um trabalhador brasileiro, muito mais. Você tinha um carro melhor que o cidadão brasileiro tinha. Você morava numa casa... num condomínio melhor do que o cidadão. Mas não era tão distante assim. E o comportamento dos jogadores daquela época deixava a distância menor. Porque os caras, a gente, naquela época, você ia pra praia, convivia com todo mundo. Então você se aproximava através do comportamento. O torcedor te encontrava na rua e sentia que já te conhecia. Por exemplo, todo mundo me chama de Casão. E aí, Casão, fala Casão, na rua. Intimidade. Uma pessoa que me cruza na rua, que eu nunca vi na vida e talvez nunca vou mais ver, ou passa de carro, fala Casão. Aí eu, opa, beleza. Por quê? Porque eu sempre
tive esse tipo de comportamento de proximidade. Quer dizer, E nos lugares normais. pra mim é normal. Pra mim, o modo que eu encaro as coisas, e muitos encaravam as coisas... Por naturalidade, né? A minha profissão foi jogador de futebol. Sim. Mas isso não me coloca mais nem menos do que ninguém. O que vai me colocar numa situação de superioridade é o meu comportamento. É o tratar bem. Agora, se você se comporta, se você conversa com todo mundo, se você respeita todo mundo, se pra você não faz diferenças, você não... Puta, eu não vou lá porque tem... Porra, o pessoal de lá não é do mesmo nível social que o meu. Se você faz isso, cara, você vai se afastando cada vez mais da sociedade. A sociedade que você vive. Agora, passando... Você tem esse, você quer os meus pra quê? Eu vou largar o teu. Você é do cacete, meu irmão. Bom, mas o meu é skin casão total. Olha lá, cadê? Tá maluco aqui, ó. Então você não Outro dia... Ramalek, né? O Ramalek. Não, vou contar aqui. Outro dia, eu comprei um óculos redondinho assim, aí, pô, eu coloquei. Aí minha namorada falou, cara, você tá a cara do casão. Aí eu, pô, fiquei feliz, mano. Já tá marcado com o óculos, né? Pô, Persona. maneiro demais. Mano, palmas para Walter Casagrande Júnior, ô Casão. Casão, um dia vamos marcar em off pra gente continuar esse papo de rock, que eu ficaria aqui horas, mas Vamos, tem se vocês tempo vierem e em tudo São Paulo, me mais. dá um toque, a gente toma um café aí. Pô, troca cara, uma ideia. Colocando música lá, Pô, ouvindo. Lógico. Eu não sou Eu moro ali na Vila Madalena, tem uma porrada de café ali que toca um som do cacete. Pô, vamos fazer isso? Vamos, Meu lógico. sonho, essa Me dá um parada. toque. Tá, então já é. Pô, vou marcar mesmo aqui. Pô, foda, hein? Cara, Casão esteve no Charla, muito obrigado. Eu Espero que que você tenha agradeço. gostado do papo, Casão. Não, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. Pô, demais, cara. Obrigado mesmo. certeza. Hoje um dia especial pro nosso podcast. Quando que eu imaginei que a gente Trocar ideia com o Casão? Tá trocando ideia com o Casão, Beto. Pô, vai ser mais legal quando a gente for tomar um cafezinho. Ah!